Pequena Filocalia, o livro clássico da Igreja Oriental. Tradução Nadir de Sales Penteado. Canal Le Conde. Quarto, Diádoco de Fótico. Bispo de Fótico, em Empiro, meados do século V mais ou menos. Autor, entre outras obras, dos 100 capítulos sobre a perfeição espiritual, que tiveram o crédito de toda a tradição bizantina. Como o pseudo Macário, ele concede um lugar privilegiado à simbolização do coração e trata as fases da vida mística sob o aspecto de experiências imediatas, cada vez mais ricas. Volta continuamente ao sentido do coração, ao sentido da alma, à sua experiência de plenitude, plerofória, e prolonga a doutrina dos sentidos espirituais, propagada por Orígenes. A esse respeito, ele enriquece a herança evagriana com uma nota sentimental, mas entusiasta. Ao lado da solidão e da despreocupação, a oração constitui o alimento e a expressão da união consciente com Deus, isto é, do dom da ciência, por oposição ao dom da sabedoria, do ensinamento, que é fruto de uma humilde meditação das Escrituras e da graça. A oração recorda ao coração o que ele jamais deveria ter esquecido, a lembrança constante de Deus, que ela traduz e mantém ao mesmo tempo através da invocação perpétua de Jesus. Diádoco desempenhou papel considerável na difusão da oração de Jesus. Sua autoridade é das mais frequentemente invocadas, como por exemplo pela centúria de Calixto e Inácio. Na patrologia grega de Migni, tomo 65, poderá ser encontrada uma tradução latina de Diádoco. A melhor edição crítica é a do padre Edis Placis, acompanhada de uma excelente tradução. O mal não está na natureza, e ninguém é mal por natureza, pois Deus nada fez de mal. Porque quando alguém, por cobiça, leva ao estado de forma o que não tem substância, isso começa a ser o que a sua vontade o faz ser. É importante, pois, com o cuidado constante da lembrança de Deus, abandonar o hábito do mal, visto que a natureza do bem é muito mais forte que o hábito do mal, uma vez que uma é, enquanto a outra, só tem existência no até. O livre-arbítrio consiste na disposição da vontade racional de mover-se rumo a seu objeto. Persuadamo-la, pois, a só ter disposição para o bem, com o fim de destruir a todo momento, por bons pensamentos,
a lembrança do mal. A ciência é o fruto da oração e de uma grande paz aliada à completa ausência de preocupação. A sabedoria, o fruto de uma humilde meditação das palavras de Deus e, antes de tudo, da graça do dispensador, Cristo. Reconheceremos, pois, a qualidade da palavra divina, sem risco de erro, quando consagrarmos as horas em que não temos que falar a um silêncio livre de preocupação e acompanhado de uma ardente lembrança de Deus. Examinai o abismo da fé, que aumenta suas vagas. Considerai-o com disposição de simplicidade. É a bonança. O abismo da fé, o letz em que se esquecem os pecados, não tolera ser observado por pensamentos indiscretos. Naveguemos nas suas águas com simplicidade de espírito, para abordar assim ao porto da vontade divina. Purificando-nos através de uma oração mais ardente, entraremos na posse do objeto desejado, graças a Deus, por uma experiência mais plena. O combatente deve, em qualquer ocasião, conservar imóvel a sua inteligência, para que o espírito possa reconhecer os pensamentos que a atravessam, resguardar nos tesouros da memória os que são bons e enviados por Deus, e lançar fora, nos depósitos da natureza, os pensamentos funestos e demoníacos. Bem raros são os que conhecem com exatidão as suas próprias quedas, e cujo intelecto jamais se deixa arrebatar a lembrança de Deus. Se sua divindade do Espírito Santo não ilumina poderosamente os tesouros de nosso coração, é impossível nos deleitarmos num sentimento indescritível, isto é, com disposição total. O sentimento é a gustação segura pelo intelecto do objeto percebido. Quando o nosso intelecto começa a perceber a consolação do Espírito Santo, é que Satã, durante o repouso noturno, no momento em que se está caindo numa espécie de sono muito leve, consola a alma com um sentimento de falsa doçura. Se o intelecto se encontra vigorosamente preso ao santo nome de Senhor Jesus, através de uma lembrança ardente, e faz desse santo e glorioso nome uma arma contra a ilusão, o artesão da mentira retira-se, mas para iniciar uma guerra aberta contra a alma. O intelecto então reconhece a fraude do maligno, sem contar que ele progride na experiência do discernimento. A boa consolação se manifesta quando alguém se prende, por assim dizer, ao amor de Deus, por meio de uma ardente lembrança, quer esteja o corpo velando, quer esteja pronto para entrar numa espécie de sono. A consolação mentirosa produz-se sempre, como eu disse, quando o combatente cai num sono leve, tendo apenas uma meia lembrança de Deus. A primeira, sendo de Deus, quer evidentemente, através de um relaxamento profundo da alma, convidar ao amor a alma de quem combate pela devoção. A segunda, cuja natureza é ventilar a alma com uma brisa da mentira, aproveitando-se do sono do corpo, começa a dissimular a experiência sentida por aquele que guarda intacta a lembrança de Deus. Se o intelecto se encontrar, como foi dito, numa lembrança atenta do Senhor Jesus Cristo, armado com a graça e a intrepidez que a experiência lhe dá, ele vai dissipar essa brisa da doçura mentirosa do inimigo e iniciar com alegria o combate contra ele. Se a alma, com um movimento firme e sem imagens, se inflama de amor por Deus, se arrasta, por assim dizer, o próprio corpo às profundezas desse amor indescritível, esteja o corpo de quem é movido pela santa graça, como eu disse, em vigília ou dormindo, e se ela não tem outro pensamento além do fim do movimento que a impele, sabei que é a operação do Espírito Santo, porque jubilosa, toda, por essa inexprimível suavidade, então é impossível que ela não conceba nada, estando tão agitada por uma alegria inefável.
Se o intelecto concebe nessa moção a menor dúvida ou qualquer pensamento impuro, mesmo que tenha recorrido ao santo nome para repelir o mal e não unicamente por amor de Deus, deve-se concluir que essa consolação, sob a aparência de alegria, vem do mentiroso. Essa alegria indecisa e desordenada é a daquele que quer arrastar a alma ao adultério. Quando ele vê o intelecto cheio de força de sua experiência sentida, persuade através de certas consolações mentirosas a alma afrouxada por essa vã e mole doçura a não reconhecer a mistura de mentira. É nisso que vamos discernir o espírito da verdade do de mentira. Pois é impossível saborear no íntimo a bondade divina ou provar conscientemente o amargor dos demônios se não se tiver a certeza absoluta de que a graça estabeleceu sua morada no fundo do intelecto, enquanto os espíritos maus circulam em torno dos membros do coração. Isso os demônios gostariam a todo custo de ocultar aos homens, para que o intelecto devidamente informado não pudesse munir-se contra eles da lembrança de Deus. Que, ao ouvir falar do sentimento do intelecto, ninguém espere uma visão da glória de Deus. Dizemos que a alma, uma vez purificada, sente a consolação divina num saborear inexprimível. Não queremos dizer que lhe apareçam objetos invisíveis, pois caminhamos guiados pela fé e não pela visão plena, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7. Se, pois, algum dos combatentes vir qualquer forma ígnea ou alguma luz, que não aceite essa visão. É um embuste do inimigo. Por ignorância, muitos têm sido vítimas disso e se têm afastado do caminho reto. É impossível duvidar de que o intelecto, quando começa a ser frequentemente movido pela luz divina, se torne todo transparente, a ponto de ver com intensidade a sua própria luz. É impossível duvidar de que o intelecto, quando começa a ser frequentemente movido pela luz divina, se torne todo transparente, a ponto de ver com intensidade a sua própria luz. Isso acontece quando a potência da alma se tornou senhora das paixões. Mas tudo o que se mostra ao intelecto sob uma forma qualquer, luz ou fogo, provém das maquinações do adversário. O divino Paulo ensina-o claramente, quando diz que ele se disfarça em anjo de luz, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 14. Que não se vá, pois, abraçar a vida ascética, impulsionado por uma esperança dessa natureza. Mas o objeto único é chegar a amar a Deus em toda intimidade e plenitude de coração. A vista, o paladar e os outros sentidos afrouxam a memória do coração, quando nos servimos deles indiscretamente. Ensina-o nossa mãe Eva. Quando não olhou com complacência a árvore do mandamento, ela guardou cuidadosamente a lembrança do preceito divino. Por isso, ainda protegida, por assim dizer, pelas asas do amor divino, ignorava sua nudez. Mas, quando olhou a árvore com complacência, tocou-a com grande cobiça e, afinal, saboreou o seu fruto com intenso prazer. No mesmo instante, foi tomada pelo desejo da união carnal, entregando-se à paixão por causa da sua nudez. Ela abandonou seu desejo ao gozo das coisas presentes, fazendo Adão participar de sua própria queda, pela doce aparência do fruto. Aí está porque o intelecto humano tem dificuldade em lembrar-se de Deus e de seus mandamentos. Quanto a nós, não cessamos de fixar os olhos no abismo do coração, numa lembrança incessante de Deus, e percorremos essa vida amiga da mentira como se fôssemos cegos. É próprio da sabedoria verdadeiramente espiritual o cortar sem cessar
as asas do nosso desejo de ver. É próprio da sabedoria verdadeiramente espiritual o cortar sem cessar as asas do nosso desejo de ver. Jó, o homem das 1000 provações, ensina-o. Se meu coração seguiu meus olhos. Jó, capítulo 31, versículo 7. Essa disposição é o índice de uma perfeita temperança. Aquele que sempre habita em seu coração emigra inteiramente dos prazeres desta vida. Caminhando segundo o Espírito, não pode conhecer as cobiças da carne. Ele anda para lá e para cá na fortaleza das virtudes, e as virtudes, direi eu, são as guardiãs da cidadela de sua pureza. Por isso, também, as maquinações dos demônios são impotentes contra ele, mesmo que as flechas do vil amor cheguem até às seteiras da natureza. Escaparemos a essa tibieza e a essa moleza se impusermos limites muito estreitos ao nosso pensamento, fixando unicamente o pensamento de Deus. O intelecto só poderá livrar-se daquela agitação insensata, fortalecendo dessa maneira o seu fervor. Quando tivermos fechado todas as saídas através da lembrança de Deus, o intelecto exigirá, com grande empenho, uma atividade que lhe ocupe o zelo. Então nós lhe daremos o Senhor Jesus como única ocupação que corresponde inteiramente a seu objeto. Ninguém, está escrito, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Mas que ele não cesse de considerar essa palavra com todo o rigor possível em suas moradas interiores, para não se desviar em imaginações, pois quem quer que rememore sem descanso esse nome santo e glorioso no âmago de seu coração, chegará a ver também um dia a luz de seu intelecto. Retido na alma com severo cuidado, ele destrói toda a mácula na superfície da alma, com um sentimento poderoso. Nosso Deus, diz a Escritura, é um fogo devorador. Por isso, o Senhor convida a alma a um intenso amor por sua glória. Esse nome glorioso e muito sedutor, fixado no coração ardente pela memória do intelecto, faz nascer uma disposição para amar sempre a sua bondade, sem mais encontrar impedimento. Ei-la, a pérola preciosa que se pode adquirir vendendo todos os seus bens e cuja descoberta provoca uma alegria indescritível. Uma é a alegria do principiante, outra a do perfeito. A primeira não é isenta de imaginação. A segunda tem o poder da humildade. A meio caminho encontra-se o sofrimento amado por Deus e as lágrimas sem dores. Por isso, a alma deve ser primeiramente chamada ao combate através da alegria inicial. Depois deve ser retomada e provada pela verdade do Espírito Santo, por causa dos pecados que cometeu e das dissipações de que ainda se torna culpada. Provada, por assim dizer, no cadinho da divina admoestação, a alma vai adquirir, numa fervorosa lembrança de Deus, a operação da alegria sem fantasmas. Quando a alma é perturbada pela ira, embaraçada pelos vapores da embriaguez ou atormentada por uma tristeza malsã, o intelecto é incapaz, seja qual for a violência que se lhe faça, de dominar a lembrança do Senhor Jesus. Entristecido todo ele pela violência das paixões, fica absolutamente estranho a seu próprio sentido. O desejo não encontra onde aplicar sua marca, de maneira que o intelecto mantém presente a imagem de sua meditação. Tão dura se tornou a alma pela aspereza das paixões. Que a alma se liberte, mesmo que o objeto de seu desejo lhe tenha sido, por um pouco, arrebatado pelo esquecimento. Imediatamente, o intelecto, com seu zelo costumeiro, volta à procura do objeto soberanamente desejado e salvador, pois a alma tem, então, a graça que a habitua a aclamar e clama com ela: Senhor Jesus.
Assim, a mãe ensina e repete com seu bebê a palavra papai, até que ele adquira o hábito de chamar o pai, mesmo dormindo, mais que qualquer outro balbucio de criança. Como diz o apóstolo, assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir em nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Também nós estamos na infância quanto à virtude de oração e sempre necessitamos sua ajuda a fim de que todos os nossos pensamentos sejam refreados e moderados por meio de sua suavidade inexprimível e para que nos voltemos de todo o coração para a lembrança e para o amor de Deus, nosso Pai. É nele que clamamos quando nos ensina a chamar sem descanso Abba, Pai. A maioria das vezes, nosso intelecto tem dificuldade em aceitar a oração, por causa da extrema restrição da virtude da oração. Em contrapartida, dedica-se com alegria à teologia, devido aos grandes espaços isentos de contemplações divinas. Para impedi-lo de querer falar demais e, na sua alegria, querer voar além dos seus meios, apliquemo-nos com maior frequência à oração, à salmodia, à leitura das Santas Escrituras, sem negligenciar as pesquisas dos sábios, cujas palavras são a garantia de sua fé. Agindo assim, não misturaremos nossas próprias palavras à linguagem da graça e não deixaremos a vanglória arrastar nosso espírito à agitação de uma verbosidade excessiva. Ao contrário, na hora da contemplação, nós o manteremos protegido de toda imaginação. Assim, acompanharemos de lágrimas quase todos os nossos pensamentos. Descansado na hora do retiro e, principalmente, penetrado pela mansidão da oração, o intelecto escapará às causas citadas. Mas, além disso, irá renovar-se cada vez mais, para dedicar-se aos pensamentos divinos, prontamente e sem esforço. Ao mesmo tempo, progredirá na contemplação, com disposição de discernimento muito humilde. Contudo, é preciso saber que existe uma oração para além de qualquer liberdade. É a parte dos que foram imbuídos da santa graça, num sentimento de certeza absoluta. Quando a alma se encontra na abundância de seus frutos naturais, aumenta o volume da salmodia e prefere a oração vocal. Quando é movida pelo Espírito Santo, ela salmodia em completa calma e suavidade, e ora unicamente com o coração. A primeira disposição é acompanhada de uma alegria mista de imaginação, a segunda, de lágrimas espirituais. Depois, de uma alegria ávida de silêncio. Porque a lembrança, guardando o seu fervor, graças à discrição da voz, prepara o coração para gerar pensamentos misturados com lágrimas e com serenidade. É exatamente aí que se pode ver semear com lágrimas na terra do coração as sementes da oração, na esperança das colheitas futuras. Todavia, quando estamos oprimidos por uma grande tristeza, devemos elevar um pouco a voz de nossa salmodia, fazendo vibrar a alma sob o arco alegre da esperança, até que essa pesada nuvem se dissipe ao som da melodia. A palavra da ciência nos ensina que existem, por assim dizer, duas raças de espíritos maus. Uns como que mais sutis, outros mais materiais. Os mais sutis combatem a alma, os outros cativam a carne, por meio de abundantes consolações. Assim, uma hostilidade recíproca e constante opõe os demônios que combatem o corpo aos que combatem a alma, embora partilhem o mesmo desígnio de prejudicar a humanidade. Quando, pois, a graça não habita no homem, eles se alojam nas profundezas do coração, como serpentes, impedindo a alma de dirigir o olhar para o lado do desejo do bem. Quando a graça se esconde no intelecto, esses demônios atravessam as partes do coração, como nuvens, tomam forma de paixões pecadoras e de distrações multiformes,
para arrancar o intelecto à sua familiaridade com a graça, distraindo a memória. Quando, pois, os demônios que perturbam a alma nos inflamam pelas paixões desta mesma alma, principalmente pelo orgulho, pai de todos os pecados, humilhemos o crescimento da vanglória, pensando na dissolução futura de nosso corpo. Nossa atitude será a mesma quando os demônios inimigos do corpo se dedicarem a despertar em nosso coração a fermentação dos maus desejos. Esse único pensamento, unido à lembrança de Deus, é suficiente para anular todas as espécies de maus espíritos. Quando, pois, os demônios que perturbam a alma nos inflamam pelas paixões desta mesma alma, principalmente pelo orgulho, pai de todos os pecados, humilhemos o crescimento da vanglória, pensando na dissolução futura de nosso corpo. Nossa atitude será a mesma quando os demônios inimigos do corpo se dedicarem a despertar em nosso coração a fermentação dos maus desejos. Esse único pensamento, unido à lembrança de Deus, é suficiente para anular todas as espécies de maus espíritos. O coração gera, em seu recôndito, os pensamentos bons e não bons. Não que ele traga em sua natureza os pensamentos que não são bons, mas adquiriu, depois do primeiro erro, o hábito da lembrança do mal. Recebe a maior parte dos maus pensamentos da malícia dos demônios, pois aquele que se compraz nos pensamentos que lhe sugere a malícia de Satã e que grava, por assim dizer, a lembrança destes no coração, vai gerar depois, evidentemente, aqueles maus pensamentos. A graça, de início, dissimula sua presença a quem é batizado. Ela espera a resolução da alma. Uma vez convertido inteiramente o homem ao Senhor, então, por um sentimento inefável, a graça manifesta ao coração sua presença. Depois, mais uma vez, espera o movimento da alma. Ela permite que as setas do demônio penetrem até o íntimo do seu sentido para fazê-lo procurar Deus, com resolução mais ardente e disposição mais humilde. Quando o homem começa a progredir na prática dos mandamentos e a invocar incansavelmente o Senhor Jesus, o fogo da Santa Graça ganha os sentidos mais exteriores do coração. Ele consome o joio da terra dos homens, num sentimento de certeza. Daí em diante, as ciladas dos demônios não se aproximam muito dessas paragens, já quase não ferem e mal arranham a parte apaixonada da alma. Uma vez revestido o combatente de todas as virtudes e, sobretudo, da pobreza perfeita, a graça ilumina então de todos os lados a sua natureza, num sentimento mais profundo ainda, e aquece-a com um grande amor de Deus. As setas dos demônios param antes de atingir o sentido do corpo. A brisa do Espírito Santo impele o coração para o lado dos ventos pacíficos e para as setas do demônio, enquanto ainda estão no ar. Se numa manhã de inverno ficardes olhando para o oriente, num lugar aberto, a parte anterior de vosso corpo será aquecida pelo sol, ao passo que as costas não receberão nenhum calor, porque o sol não vos atinge verticalmente. Da mesma forma, o coração dos que ainda estão no começo da operação do Espírito é apenas parcialmente aquecido pela Santa Graça. Por isso, o intelecto começa a produzir os frutos dos pensamentos espirituais, enquanto as partes visíveis do coração continuam a pensar segundo a carne, porque nem todos os membros do coração foram ainda iluminados pela luz da Santa Graça, no íntimo e sensivelmente. Eis porque a alma pode conceber no mesmo momento pensamentos bons e pensamentos maus. Como o indivíduo de minha comparação sente, no mesmo momento, arrepios de frio e a carícia do calor. Pois, a partir do momento em que nosso intelecto deslizou para uma dupla ciência, ele tem necessidade de produzir no mesmo instante pensamentos bons e maus,
sobretudo se chegou à sutileza do discernimento. Enquanto ele continua a se esforçar para pensar o que é bom, imediatamente o mal lhe vem à memória, porque pela desobediência de Adão, a memória fendeu-se em duplo pensamento. Se, portanto, começarmos a cumprir com fervor os mandamentos de Deus, a graça logo iluminará nossos sentidos com um sentimento muito profundo. Consumirá, por assim dizer, nossos pensamentos. Suavizará nosso coração pela paz de uma inexprimível amizade e dar-nos-á a disposição para pensar coisas espirituais e não mais carnais. É o que acontece continuamente com os que se aproximam da perfeição e guardam no coração ininterrupta a lembrança de Jesus. O intelecto deve sempre aplicar-se na prática dos mandamentos divinos e na lembrança profunda do Senhor da Glória. Quando o coração recebe, com uma espécie de dor pungente, as setas dos demônios, a ponto de ter o combatente a impressão de senti-las cravadas nele, a alma tem dificuldade em detestar as paixões, porque ela está no início de sua purificação. Pois, se ela não sofrer intensamente a impudência do pecado, não poderá conhecer a alegria exuberante inspirada pela beleza de sua justiça. Quem quiser purificar o coração, não cesse, portanto, de abrasá-lo pela lembrança de Jesus, que seja o seu único exercício e o seu trabalho ininterrupto. Quando se quer eliminar a própria podridão, não há momento de orar e momento de não orar. Quando se quer eliminar a própria podridão, não há momento de orar e momento de não orar. É necessário consagrar-se sempre à oração, guardando o intelecto, mesmo estando fora da casa de oração. Quem purifica minério de ouro tem apenas de deixar baixar por algum tempo o fogo da fornalha, e a matéria que queria purificar volta à sua dureza. Do mesmo modo, quem se lembra de Deus em alguns momentos, noutros não, perde pela interrupção o que crê obter pela oração. O homem que ama a virtude é aquele que não cessa de eliminar do coração o elemento terreno, através da lembrança de Deus. Assim, pouco a pouco, o mal se dissipa à lembrança do bem, e a alma volta com perfeição a seu esplendor natural e glorioso. Quinto, Marcos, o eremita. Monge do Egito ou da Palestina, cuja atividade literária se situa nos séculos V e VI. A Filocalia inclui 3 de suas narrativas: Lei Espiritual, sobre aqueles que pretendem santificar-se pelas obras, e Carta a Nicolau. Uma citação deste último tratado pode ser encontrado mais adiante, no discurso de Nicéforo o Agiorita. Nos poucos extratos tirados dos 2 primeiros opúsculos, nota-se que Marcos apenas toma temas sagrados doravante, apenas retoma temas consagrados doravante, lembrança de Deus, luta contra os pensamentos e gênese desses pensamentos, invocação interior, oração pura e sem distração, praticamente identificada com o amor de Deus. Em contrapartida, nada de explícito sobre a invocação de Jesus. É curioso que Marcos empregue por 3 vezes a palavra monologistos, 2 vezes no sentido de puro e simples, a respeito da passagem da sugestão, e 1 vez no sentido aproximativo de monoideico, em relação à esperança, mas nunca a propósito da oração. As citações que se seguem atêm-se à numeração de Migni, ligeiramente diferente da numeração da Filocalia. Primeiro, na hora em que te lembras de Deus, multiplica a tua oração, pedido, para que, no dia em que te acontecer de o esqueceres, o Senhor, por sua vez, te faça lembrar dele. A Escritura diz: o inferno e a perdição estão abertos diante do Senhor. Ela quer dizer a ignorância e o esquecimento do coração. O inferno é a ignorância, a perdição, o esquecimento. Estão escondidas ambas porque desapareceram do ser.
O preconceito é a lembrança involuntária das faltas passadas. Uma nota: preconceito aqui é prolepsis. Antecipação, herança estoica. É essa bagagem de lembranças e de noções que faz com que consideremos as coisas com prevenção. Voltando, o preconceito é a lembrança involuntária das faltas passadas. Aquele que ainda combate contra ele impede a evolução da paixão. Aquele que venceu anula até a simples sugestão. A sugestão é um abalo do coração, despejado de toda a representação. As pessoas experimentadas pegam-na como numa ratoeira. Uma vez que as formas aparecem no pensamento, há consentimento. O abalo sem formas é sugestão inocente. O Senhor está escondido nos seus mandamentos. Os que o procuram descobrem-no na medida em que o procuram. A consciência tranquila é obtida por meio da oração e a oração pura por meio da consciência. Elas têm necessidade natural uma da outra. Segundo, as tribulações que sobrevêm ao homem são a progenitura dos seus próprios erros. Suportemos na oração essas tribulações e reencontraremos o gozo do bem. Impossível pacificar o intelecto sem o corpo, nem fazer cair a parede que o separa sem a paz exíquia e sem a oração. Não há oração perfeita sem invocação interior. O Senhor atende a alma que ora sem distração. O intelecto que ora sem distração mortifica o coração. Um coração contrito e humilhado, ó Deus, tu não o desprezas. A oração tem nome de virtude, embora seja a mãe das virtudes. Ela as gera de sua união com Cristo. Os que foram batizados em Cristo receberam a graça misticamente, mas ela opera neles quando cumprem os mandamentos. Como um bloco pesado que rola por uma encosta, torna-se difícil reter o coração que se deixe mover do lugar dos esforços decididos por causa de um prazer. O bezerro inexperiente, correndo em busca do capim, chega a um ponto cercado de precipícios. Assim também a alma, que os pensamentos pouco a pouco desalojaram. Quando o intelecto, já adulto no Senhor, arranca a alma do seu antigo preconceito, o coração é entregue, por assim dizer, à tortura do carrasco. Intelecto e paixão puxam-no, cada um de seu lado. Quem quer que tenha sido batizado na fé ortodoxa, recebeu misticamente toda a graça. Porém, só consegue depois a certeza dessa fé, ao cumprir os mandamentos. O exercício dos mandamentos está contido inteiro na oração, pois não há nada que ultrapasse o amor de Deus. A oração sem distração atesta o amor de Deus em que nela persevera. A negligência na oração e a distração são prova de amor pelo prazer. Tudo o que dizemos ou fazemos fora da oração revela-se depois perigoso ou funesto e condena pelos fatos nossa ignorância. A lembrança de Deus é um labor do coração suportado pela fé. Quem quer que esqueça Deus, torna-se amigo da paixão e insensível. Se quiserdes vos lembrar de Deus incessantemente, não rejeiteis as provações como imerecidas. Não rejeiteis as provações como imerecidas. Suportai-as como justas. O seu suportar desperta e reanima a lembrança em cada ocasião. Sua recusa, ao contrário, diminui o esforço do coração,
e, ao mesmo tempo, produz o esquecimento. Os erros passados, rememorados com detalhes, prejudicam o homem resoluto. Se eles se lhe apresentam acompanhados de tristeza, afastam-no da esperança. Representados sem tristeza, gravam de novo nele a nódoa passada. É bom praticar o mandamento mais geral e não se preocupar com nada de particular, de maneira a não orar por nada de particular e pedir unicamente o reino de Deus. Pois, se nos preocuparmos com cada uma de nossas necessidades, seremos também obrigados a orar por todas elas. Efetivamente, aquele que faz alguma coisa ou se preocupa com alguma coisa, sem a isso acrescentar a oração, não está no bom caminho que leva ao fim da obra. Se ocupas a fortaleza da oração pura, não admitas no mesmo tempo a ciência das coisas que o inimigo te apresenta, para não perderes o mais precioso. Mais vale crivá-lo de flechas, mantendo-nos fechados em nossa cidadela, do que conversar com ele, que nos traz presentes com o desígnio de arrancar-nos a oração dirigida contra ele. A ciência das coisas é útil em período de tentação e de assédia, mas é prejudicial durante a oração. Sexto, Barçanúfio, falecido em 540 mais ou menos, e João. Reclusos no monastério de Céridos, perto de Gaza, deixaram cerca de 850 cartas de direção, em forma de respostas e perguntas práticas, edição raríssima devido a Nicodemos, o agiorita, Veneza, 1816. Desprezados pelas filocalias grega e eslavônia, foram aceitos na filocalia russa. Eles recomendam insistentemente a oração de Jesus, com empenho e discrição ao mesmo tempo, distinguindo as diferentes obras da vida espiritual. A doutrina dos dois reclusos é acessível doravante em tradução francesa integral. Pergunta: Meu pai, podereis dizer-me como se adquire a humildade ou a oração perfeita? Como proceder para não ter nenhuma distração? É útil ler? Resposta: A oração perfeita consiste em falar a Deus sem distração, recolhendo simultaneamente todos os pensamentos e todos os sentidos. Consegue-se isso morrendo para todos os homens, para o mundo e para tudo que ele contém. Na oração, nada mais tendes de dizer a Deus além disto: salvai-me do maligno, que vossa vontade se cumpra em mim. Mantende vosso espírito presente em Deus, falando com Ele. A oração se reconhece nisto: o homem libertado de toda distração e o espírito pleno de alegria, sob a iluminação do Senhor. O sinal de que o espírito alcançou esse estado é que ele não se perturba mais, mesmo que o mundo inteiro nos venha a atacar. Ora com perfeição aquele que está morto para o mundo e para suas comodidades. Ora com perfeição aquele que está morto para o mundo e para suas comodidades. Fazer cuidadosamente sua obra para Deus não é distração, é zelo em conformidade com Deus. É proveitoso ler a vida dos padres, é um meio de iluminar o espírito no Senhor. Contra os pensamentos, é preciso usar a contradição, as palavras imprecatórias, a ira. As paixões são sofrimentos e Deus não quis bani-los, mas disse: invoca-me no dia da tribulação. Não há, pois, outro meio de vencer qualquer paixão a não ser invocar o nome de Deus.
A contradição só serve para os perfeitos, os poderosos conforme Deus. A contradição só serve para os perfeitos, os poderosos conforme Deus. Nós, os imperfeitos, só temos um recurso: refugiarmos-nos na oração, no nome de Jesus. Pois as paixões são demônios que saem em seu nome. As paixões são demônios que saem em seu nome. O que é melhor? Entregar-me ao Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim? Ou recitar passagens das Santas Escrituras e salmodiar? As duas coisas são necessárias, um pouco de uma, um pouco de outra, pois está escrito: importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Quando os pensamentos me pesam, tanto na salmodia quanto fora dela, chamo em meu socorro o nome de Deus. O adversário sugere-me que estou sendo orgulhoso em pensar que faço bem, mencionando Deus continuamente. Que devo pensar? É fato conhecido terem os doentes necessidade absoluta de médico. Aprendamos, pois, que se deve, na provação, invocar sem interrupção o nome de Deus Misericórdia. Mas, invocando o nome de Deus, não nos deixemos levar pelos pensamentos de orgulho. A menos que o culpado seja insensato, não vai sentir orgulho. Temos necessidade de Deus. Chamamos seu nome para que nos socorra contra nossos inimigos. Se temos necessidade, nós o chamamos para que nos ajude. Se sofremos uma provação, corremos para que nos abrigue. Aprendamos ainda que chamar Deus incessantemente é um remédio que não apenas aniquila toda a paixão, mas também o próprio ato. Vede o médico. Ele aplica um remédio ou um cataplasma sobre a ferida do paciente. Produz-se o efeito, sem que o doente tome consciência de como isso ocorreu. De modo semelhante, o nome de Deus pronunciado anula todas as nossas paixões, sem mesmo percebermos como. Quando a minha razão parece estar em repouso e livre de qualquer preocupação, não é bem mesmo assim entregar-me à invocação do nome de Cristo, nosso Senhor? Minha razão sugere-me que, desde que estejamos em paz, isso não é necessário. Não podemos conhecer tal paz enquanto nos considerarmos pecadores. O Senhor disse: não há paz para os pecadores. Se não há paz para os pecadores, o que é, pois, essa paz? Acatemos o que está escrito. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Acontece que nossos inimigos, por astúcia, preparam uma breve tranquilidade em nosso coração para impedi-lo de invocar o nome de Deus. Eles bem sabem que essa invocação os paralisa. Estamos avisados. Chamemos sem cessar o nome de Deus em nosso socorro. Isso é a oração. E está escrito: orai sem cessar.